houve um período que eu fui adotado por um traficante e eu ficava olhando aquele povo, eu era bem adolescente, chegavam jovens e tal, e eles ficavam ali, tinha um pó branco, eles ficavam usando, eu não sabia nem o que era, o que esse povo está fazendo isso aí? Por que eles cheiram essas coisas? Eu não conheço sua história. Quem era Cleito Colles antes do Ministério da Vida Pública? É improvável na política, improvável como pastor, improvável como ser humano. Fui deixado, né, eu estava vindo para cá, para o podcast, com o pastor Esteves Jacinto, e ele falando, até brincando, né? Saímos do restaurante, ele, ei, não me deixe para trás, eu sou idoso. Aí eu falei para ele assim, olha, quando eu nasci, já me deixaram para trás. Fui dado a uma família, eu tinha um mês de idade, mais ou menos, um mês de nascido, a uma família estranha, né? Um lugar diferente, porque minha mãe biológica é uma mulher de Deus, hoje é uma missionária, já está idosa, mas ela era uma mulher da vida, né? Eu tenho 7 irmãos, cada um tem um pai. Será que ela gostava de namorar? É, cada um tem um pai e, e uma vida muito difícil no ambiente. Ela era muito jovem, então foi deixando os filhos, ganhava os bebês e ia deixando. E eu fui um desses. Vivi pouco tempo, porque a família que cuidava de mim já era idosa também, então assim, e fui pra rua, fui morar, ser menino de rua. Com 10 anos eu já estava na rua, morando na rua, dormindo em rodoviária, né, dormia nas praças, porque eu tinha Meu medo de dormir em Deus. qualquer lugar. E realmente é uma vida bem sofrida, né? Eu não entendia, às vezes eu sentava no meio-fio e falava assim, Deus, para que eu vim existir, né? O que esse povo me fez e me botou nesse mundo? Eu vim para que esse mundo? Mas tudo é com um propósito, tudo é com uma missão. Eu entendo que Deus não me trouxe a esse mundo só para ser filho da dona Nazilde ou passar por uma experiência dessa, não. Deus nos trouxe a esse mundo porque tem algo com a missão da minha vida aqui, né? Que é passageiro, que também a É. gente não tem muita. Eu estava falando com o pessoal do projeto, os cantores do projeto, que o nosso alvo é aqui, é o fim. Então, a gente tem o começo, que às vezes vem passando por dificuldades. Na trajetória você tem, às vezes, as quedas, ou levanta, ou as lutas, ou as portas fechadas, ou tantas coisas, mas no importante também nessa trajetória não é nem a trajetória, é o final dela. Então a visão é essa. Eu tento passar para todo mundo que a visão é o final dela. Então, cresci na rua, mas Deus sempre me sustentando ali, sempre me protegendo como pai. Eu estava dizendo como é difícil a pessoa viver sem a presença da figura paterna, né? Eu não sei quem teve, talvez nem todo mundo tenha essa experiência, mas eu tive. Isso é muito doloroso, isso é traumatizante. Mas aí quando o Espírito Santo de Deus chega, Jesus chega, te tira todas essas coisas, mas ainda fica a reflexão. Lá no fundo fica as marcas, né? Para refletir. E minha vida foi essa, sair de todo esse processo, cresci. Eu vou falar por etapa, aí depois a senhora vai até para me Não, ajudar, porque é tranquilo. muito grande, né? Não vai dar tempo, senão o pessoal vai ficar em casa. Mas é interessante para você entender que Deus nos trouxe com um propósito, Deus te trouxe a esse mundo para um propósito e uma missão. O que está acontecendo hoje aqui, nesse podcast? Eu estou ajudando a pastora Evânia na missão dela e ela está me ajudando na minha missão. É. Todos nós temos como falar, esse processo de um ajudar na missão do outro, mas que todos têm uma missão, tem. A uns ele deu talentos menos, a outra ele deu mais obrigações, mais talentos, enfim, o importante é não enterrar o talento, né? Então, cresci na rua, fui adotado por um traficante no Mato Grosso, e naquela época eu gostava muito de rádio. Ouvi rádio, locução, aquela coisa toda. Eu era vidrado em rádio. Rádio e televisão. Quando eu via um repórter assim, fazendo uma reportagem, um acidente, alguma coisa, eu já ia para trás das câmeras e ficava passando, tá? Para depois falar assim, ó, hoje eu vou sair na televisão. E rádio é a mesma coisa, sempre gostei muito de rádio. E, por fim,
houve um período que eu fui adotado por um traficante e eu ficava olhando aquele povo, eu era bem adolescente, chegavam jovens e tal, e eles ficavam ali, tinha um pó branco, eles ficavam usando, eu não sabia nem o que era, o que esse povo está fazendo isso aí, por que eles cheiram essas coisas e tal. E eu, já adolescente, fui experimentar usar droga, viciei na droga, na cocaína, e aí fui trabalhar também para sustentar o vício, né? Era diferente, a dinâmica da cocaína é bem diferente com a dinâmica do crack, né? O crack, ele é altamente destruidor e devastador sem volta, é um caminho, só Jesus dá essa volta, pode ajudar. E outras drogas, tem gente que fuma maconha a vida inteira, né? Você vai descobrir que ele é maconheiro depois, não sei lá, eu digo, mas todas elas são drogas e nenhuma presta. Mas cada uma tem a sua diferença, inclusive socialmente falando. A cocaína tem médico, infelizmente, vou dizer aqui uma verdade, tem médico que usa a cocaína para fazer cirurgia. Meu Deus do céu. Eu conheci vários médicos viciados na cocaína que ele não fazia uma cirurgia se não fosse usando a cocaína. Era para despertar ou para, enfim, mas usava. E são viciados. Inclusive, teve um que cuidava do nariz. Eu digo, como é que pode, rapaz? Você cuida do nariz, é médico especialista de nariz e usuário de cocaína. O crack, a dinâmica dele já é mais devastadora. Ele já acaba com todo o cognitismo da pessoa, né? Eu estava contando ali e vi a história de um jovem, já de um adolescente, que cortou a própria garganta da avó. Porque no efeito da droga e no momento que ela vai passando, que vai chegando um estágio do crack, ele começou a ter alucinações e a avó, para ele, se tornou como se fosse um policial. Fosse uma polícia que ia prender ele, alguém que ia com arma matá-lo, e ele foi se defender, vê. Então é assim, dinâmicas diferentes dessas coisas de droga. E eu cresci nesse meio. Mas ao mesmo tempo, um menino que gostava de cantar, gostava de falar, que gostava de locução, e comecei a trabalhar, a aprender a lidar com rádio, né? A falar naqueles carros de som, de graça eu pedia. Eu via as pessoas. Tinha uma cidade chamada Cuiabá, e tinha uma veraneio daquela grande, e eu morava já na rodoviária lá também, de Marabá. E comida era difícil, né? Porque assim, eu pedia. E nesse dia eu tava com muita fome, aí eu vi que tava tendo um negócio da energia lá, da empresa de energia, aí tinha um sindicato, tinha chapa 1, chapa 2. Aí eu vi uma veraneio daquela lá, falei, rapaz, eu vou ver se esse homem quer que eu faça a locução para ele e tal, em troca eu vou pedir comida. E chegava, eu disse, olha, eu posso falar aqui para vocês e pedir voto e tal, tal, tal. E eu só queria um prato de comida. Não teve outra, eles mandou buscar lá a comida, comi, fiz a locução. Então assim, foi uma vida muito difícil, mas Deus sempre ali cuidando do meu talento, dando oportunidade, eu fui crescendo assim.